Bora falar agora sobre o Cruzeiro que reabriu conversas por Matheus Gonçalves, meio atacante de 19 anos de idade que pertence ao Flamengo. Você vai lembrar, o presidente BAP do Flamengo e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, haviam se acertado para a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Quando o Cruzeiro preparava o depósito do dinheiro, o BAP pediu para avisar que o negócio estava desfeito. Enorme pressão entre torcedores do Flamengo e o rubro-negro decidiu cancelar o negócio. A pedida passou a ser muito mais alta, existia a possibilidade de o Matheus Gonçalves passar a ser mais utilizado pelo Felipe Luiz ou então se mudar para o CSKA da Rússia. Acontece que o Felipe Luiz não tem escalado o Matheus Gonçalves e a oferta do CSKA acabou por não se confirmar. Diante desse cenário, o Cruzeiro reabriu conversas e tenta convencer o Flamengo a fazer ou a aceitar uma proposta próxima desses 3 milhões e meio de euros. Só para registrar, desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, o Matheus Gonçalves esteve em campo em apenas 4 vezes. Se a gente for levar em consideração o recorte dos últimos 5 jogos, uma única aparição, foram 58 minutos, quando o Flamengo utilizou um time reserva contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Bora lá, Bora. Luquinha? Ó, Matheus França, meio atacante, 21 anos, jogador que está no Crystal Palace da Inglaterra. Esse atleta foi oferecido ao Cruzeiro. Mais informações no nosso itatiaisport.com.br, numa matéria que está assinada pelo meu amigo Lucas Barbosa. Não é isso, Luquinhas? Exatamente, Pansieri. O nome do Matheus França entrou na pauta do Cruzeiro, no Cruzeiro que segue na busca do mercado da bola, porque é um jogador que tem 21 anos, surgiu como uma grande promessa do Flamengo, foi comprado pelo Crystal Palace em 2023, mas ali ele teve muitas lesões, teve dificuldades para se firmar. O clube gosta dele, o clube acredita no potencial dele, não quer vendê-lo nesse momento, procura um empréstimo, e aí algumas equipes da Europa entraram na jogada, alguns times do futebol brasileiro também estão interessados nesse jogador, e o Cruzeiro foi um desses clubes aí a ter essas conversas, né, a sondar o atleta, que é um jogador que atua tanto de forma centralizada, pode jogar pelos lados e também até como um falso 9. Um jogador jovem que precisa nesse momento dar uma recuperada na autoestima, recuperar o ritmo de jogo, a sequência, por isso essa volta ao Brasil sendo cogitada. Entre aspas, vamos colocar assim, fazer o caminho que fez o Caio Jorge. Sim. Né? O Caio Jorge veio para cá, voltou para o Brasil, é um jogador que tem um potencial enorme, um futuro promissor, e voltou para o Brasil porque lá na Itália ele não estava conseguindo jogar. Sofreu com lesões também, Mesma história. mesma situação difícil. Então, é impressionante, né? Eu acho que isso também, viu, Lucas, conversando com algumas pessoas ligadas à fisiologia, à parte física, não sei se você concorda comigo. É que o atleta, às vezes, ele chega na Europa sem a condição física para isso. Então, assim, chega e aí enfrenta alimentação diferente, clube diferente, forma de trabalhar diferente, e acaba que o jogador machuca mesmo. O jogador né? sai muito cedo, por exemplo, o Matheus França, ele saiu do Brasil com 18, 19 anos. Sim. E pessoas ligadas ao atleta, que já trabalharam com ele, falam que ele é um menino super focado, é um menino que se inspira no Cristiano Ronaldo, trabalha muito essa parte física, mas mesmo assim sofreu com lesões. Ó, então, o Cruzeiro tá bem definido esse padrão de atleta. O Sinisterra, né? 26 anos, colombiano. É um jogador que o Cruzeiro ainda não jogou a toalha para falar assim, ó, não vem. Eu acho que, como eu disse na turma do bate-bola, é uma negociação que também chama atenção, porque esses todos os atletas têm uma característica, Lucas. O salário é um pouco mais, Sim. né? Rechonchudo. É aquele salário mais... Libra, né? uma grana, é libra. E aí tem muita coisa que tem que ser levada em consideração e isso tudo é colocado em contrato. Por esse motivo, não dá para cravar, ó, o Sinisterra vai ser jogador do Cruzeiro. Tem um caminho que pode levá-lo ao Cruzeiro. Eu achei legal uma coisa sobre o Sinisterra. O Pedro Júnior, ele não negou. Sim. Ele não falou assim, ó, gente, não tem nada a ver não. Porque eu acho, conhecendo o Pedro Júnior, conhecendo a turma do Cruzeiro, se não tivesse nada, eles falaram, gente, não tem nada disso não. Mas o que aconteceu? É um atleta que não é uma negociação fácil, retornar para a América do Sul, e tem um caminho que ontem eu fiquei muito pensando no que você disse. E talvez
até essas lesões que atrapalharam o jogador sejam também motivo para ele voltar para o futebol da América do Sul, para retomar essa caminhada, que é também o que acontece com o Matheus. Exato, e aconteceu, como você disse, com o Caio Jorge. É um jogador que, se não fossem as lesões, provavelmente estaria muito mais valorizado e aí não entraria nem na pauta do Cruzeiro, né? Seria atleta para ser negociado com Inter de Milão, Milan, Manchester Concordo. City, talvez, dar o que ele passa o maior na carreira. Então, tudo é contexto, né, Panceira? Tudo é contexto no futebol, mas de fato, essas questões financeiras, salariais, são, hoje em dia, né, os números cada vez mais inflacionados. Nossa, cada vez. Eu falava com uma fonte mais cedo. Aliás, falávamos, né? Você e eu com essa fonte mais cedo. E o que ela disse para nós dois é que hoje qualquer atleta Sim. é uma grana que é fora do comum, né? Então, o mercado está inflacionado e qualquer atleta realmente é bastante caro. Vamos seguir Bora. adiante com mais informações do Bora. Cruzeiro? Qual que vai ser o assunto agora? Você que manda. Porque hoje teve reapresentação dos atletas, né, Pansieri? Hoje os jogadores do Cruzeiro voltaram ao trabalho, eles que tiveram 2 dias de folga merecidos, né, por causa da sequência exato. desgastante demais nas últimas semanas de jogos. E os atletas voltaram ao trabalho na Toca da Raposa 2. Acabou durante a tarde, né, a representação começou às 4 da tarde. Sem grandes novidades, o Fagner segue tratando, o João Marcelo e o Janderson também seguem se recuperando das lesões que tiveram no joelho. O Cruzeiro tem a volta dos meninos do Sub-20, Kaique Kenji, Otávio e o Murilo Hickman, que estiveram com a seleção brasileira e foram bem com a seleção brasileira. Vale destacar isso, principalmente até os que não são do elenco principal. Bruno o Alves, Bruno Alves e o Juan Gabriel foram titulares. Sim. O Juan deu assistência e o Bruno Alves fez gol. Mas esse trio voltou, Otávio, Kaique Kenji e Murilo, só que essa semana eles vão trabalhar junto com o Sub-20 do Cruzeiro, porque sexta-feira tem decisão importante contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria lá no Allianz Parque, em São Paulo. Então é importante, né, ter esse trio de jogadores mais experientes para reforçar o elenco da molecada. Um detalhe importante em relação a esse trabalho do Sub-20 é que, por exemplo, etapas também importantes como essa semifinal, o elenco principal acompanha, né? Então, não é novidade. O Mister designa alguém para ficar de olho e observar realmente o potencial desses atletas, desses jogadores. Não me canso de falar, eu acho que o Bruno Alves é um baita de um zagueiro. Muito bom, né? Eu acho que é um zagueiro que tem toda, vamos colocar assim, a característica para estar no time principal. Lógico, ainda jovem, né? Precisa de maturar, precisa de jogo. Mas eu gosto. Exato, é um jogador de jogador. postura, né? De postura. Capitão também, né? Demonstra qualidade com a bola no pé, não é apenas um zagueiro rebatedor. Então é um jogador importante que o Cruzeiro deve ficar de olho. E sexta-feira é uma ótima oportunidade para ver ele em campo, né? A torcida, às vezes, os campeonatos de base, a torcida acompanha mais as fases finais. Ano passado mesmo, o Cruzeiro chegou à final do Brasileiro Sub-20, perdeu para o Palmeiras, uma chance de revanche agora. Então vale ficar de olho nesse jogo na sexta-feira à noite, Cruzeiro e Palmeiras. O trabalho de hoje em campo com parte do grupo e atletas com maior desgaste da sequência fizeram trabalhos físicos. Meu amigo Lucas Barbosa, deixa eu pegar aqui os recados pra gente trazer. Ó, Maria Clara, parabéns, vocês são os melhores. Obrigado, Maria Clara. Obrigado. O Vitor Davi mandou uma mensagem aqui também. O Carlos Zeirense mandou uma mensagem. O Luiz Carlos perguntando quando o Batistella vai ter uma oportunidade. Eu acho que ainda é muito jovem, viu? Marcílio Rocha, Guilherme Carabon, Gustavo Corrêa Santana mandou um recado. O Carlos Pereira, o Adelmo Roberto, o Pedro Felício mandou assim: pra que comprar atleta lesionado? O Sinisterra não tá lesionado. Exato, já se recuperou. Ele já se recuperou. Tem um histórico de lesões, né? Mas aí, por exemplo, o Caio Jorge também veio de uma lesão muito grave, né? Então a gente não pode julgar o atleta pelos problemas que ele teve recentemente, né? Cada clube é um clube, cada Sim. caso é um caso, cada contexto é um contexto. Exatamente, é isso. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, ainda somente com áudio. Ontem passei por um procedimento, pequeno procedimento, no olho para retirar 2 verrugas, uma na pálpebra e outra bem próxima ali ao olho,
Então, deu tudo certo, mas ainda tem aquele tampão, né? Então, fiquem aí com mais um boletim de áudio aqui na Samuca TV para trazer as primeiras do dia. Começando com os jogos da Copa do Brasil. A CBF desmembrou os jogos das quartas de final da competição. E os dois jogos serão às 7h30 da noite. Aquele horário péssimo para o torcedor, muito trânsito, muito engarrafamento. Mas os jogos terão transmissão do Prime Video, exclusividade Prime Video, e aí, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, 7h30 da noite, na Arena, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E a volta no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, 7h30 da noite, no Mineirão. Com isso, o calendário do Cruzeiro agora tem Mirassol na segunda-feira, 8 horas da noite em Mirassol. No sábado seguinte, dia 23 de agosto, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Internacional. Depois, no dia 27 de agosto, é o jogo de ida das quartas de final diante do Atlético Mineiro. No sábado seguinte, dia 30, o Cruzeiro recebe o São Paulo no Mineirão às 9 horas da noite. Aí vem a parada da data FIFA. No dia 11 de setembro, o duelo diante do Atlético Mineiro, a partida de volta, uma quinta-feira, 7h30 da noite no Mineirão. No final de semana seguinte, muito provavelmente no domingo, o Cruzeiro joga diante do Bahia em Salvador. Os jogos do Campeonato Brasileiro a partir da rodada 23 ainda não estão desmembrados. A expectativa é de que a CBF faça isso até o final desta semana. O Cruzeiro treinando hoje na Toca da Raposa 2, dando sequência então na preparação para o jogo de segunda-feira diante da equipe do Mirassol. Vamos ver aí qual será a movimentação no campo e no mercado. Aquelas informações que a gente atualizou na noite de ontem. Matheus França, atacante, meio atacante, revelado pelo Flamengo, está no Crystal Palace da Inglaterra, foi oferecido. A princípio, a questão salarial impede um avanço nesta possibilidade. Hoje estaria mais para não acontecer nenhuma negociação com esse jogador. O foco do Cruzeiro, acertar os últimos detalhes com Luiz Sinisterra, que ainda segue na Inglaterra, e partir aí para o outro alvo. O Cruzeiro tem outros nomes para avançar em conversas, porque a ideia, como a gente vem falando, sei que está repetitivo, é que o Cruzeiro vai buscar 2 atacantes no mercado. Tá falado, pessoal? E tá aí, então, estão definidas as datas, né? De acordo com a entidade, a partida de ida, que terá mando do Atlético Mineiro, será disputada numa quarta-feira, dia 27. Quarta-feira, dia 27, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. E já o confronto decisivo com o mando do Cruzeiro será realizado no dia 11 de setembro, às 19h30, no Mineirão. Da minha parte, né, já vou começar sendo o chatão, porque ser o chato é isso que eu faço desde 1981, 29 de 6 de 1981. Por que raios este horário de 19h30, né? É para realmente, esse dia, se você for morador de Belo Horizonte, não saia de casa, né? No caso do torcedor do Cruzeiro, no dia 11 de setembro, não saia de casa a menos que não seja para ir para o Mineirão, né? Mas, enfim, estão definidas as datas. Amanda Buru e Rafa, agora a gente já sabe notícia de agora no Central da Toca, matéria do nosso grande Luiz Henrique Campos. A definição já está feita, até tinha uma possibilidade de que esse jogo pudesse ir para o dia 28, mas não. Dia 27, então, de agosto, 19h30, na Arena MRV, o jogo de ida, e a volta no Mineirão, 19h30, 11 de setembro. Já tem locais e datas, os confrontos, para a gente esperar que o Cruzeiro possa superar esse adversário e seguir na Copa do Brasil. Amanda Bru. Amém, que assim seja.
Pois é, o torcedor está vivendo essa expectativa, né, Valor, desse confronto. Copa do Brasil, o Cruzeiro tem uma grande hegemonia e quer defender, quer continuar defendendo. E clássico é sempre um jogo diferente, né? Mexe com o torcedor de maneira diferente, mexe com os jogadores também dentro do campo. E pode ter certeza que nas duas datas não será diferente. Eu confesso para você que eu tenho até uma expectativa maior com relação à arbitragem do que com relação à data dos jogos, porque nós estamos vendo aí como que tem sido a arbitragem brasileira, né? Ontem, no sorteio, alguém no chat mandou até que sugerindo, né, que fosse arbitragem fora do país, em Nárnia, em outros lugares, porque realmente o futebol brasileiro está cada vez mais difícil. A gente encontrar esperança em algum profissional que minimamente vá utilizar os mesmos critérios, que vai deixar o jogo fluir. Se falando de um clássico, é sempre um jogo muito mais brigado do que jogado, e isso também tem influência da arbitragem, que muitas vezes permite esse tipo de jogo. Mas vamos lá, agora é esperar um pouquinho das informações com relação à arbitragem, e acho que o Cruzeiro também, com essas informações de datas e também de horários, pode se planejar com relação a ingressos, né? E isso é importante para o torcedor, para se planejar também. Falei agora há pouco sobre a questão financeira, né? Que muitas vezes a presença da torcida envolve a questão financeira, principalmente falando. Então, quanto antes o Cruzeiro também conseguir divulgar a questão dos ingressos, mais fácil talvez fique também para o torcedor encaixar dentro do seu planejamento visando esse confronto. E nós sabemos que o torcedor vai estar em peso, como de costume, como vem fazendo nessa temporada e em tantas outras. Certamente essa questão do horário, Valor, deve ser um pedido da detentora, né, dos direitos de transmissão, e eu não vi os horários dos outros jogos ainda, mas possivelmente para não competir com os horários das outras partidas, em especial se as outras partidas forem de outra detentora de direitos de transmissões. A gente sabe que é assim que tem funcionado esse ano, com esses direitos distribuídos aí para várias emissoras e canais de streamings e etc. Mas é um horário realmente muito ruim. Quem conhece o trânsito aqui da região metropolitana de Belo Horizonte sabe que 19h30 é absolutamente inviável para a maioria das pessoas chegar até com a antecedência necessária que um jogo de 60 mil pessoas exige, né? O ideal é você chegar um pouquinho antes para conseguir entrar, tem a facial e tudo isso. Então, é bem provável que tanto na ida quanto na volta a gente tenha ali até os primeiros 10, 15, 20 minutos de jogo, os torcedores ainda entrando, né, e ocupando seus lugares nas arquibancadas. Mas, enfim, são problemas do nosso produto, futebol brasileiro. As pessoas que deveriam pensar esse produto com mais carinho, porque são as maiores interessadas em vendê-lo, né, não parecem lá muito preocupadas, principalmente com o torcedor. Então, é uma pena a questão do horário, mas, enfim, já estamos acostumados com esse tipo de coisa. E vai aumentando a ansiedade, né, Valor? Acho que um clássico é sempre um jogo diferente, em especial um clássico assim em competição nacional de mata-mata, certamente vai parar aqui não só a cidade, como o estado, e acho que o Cruzeiro tem boas condições de fazer um bom enfrentamento em 180 minutos e avançar. Acho que tem uma comissão técnica mais competente, tem mostrado mais futebol ao longo dessa temporada, mas é um jogo de estratégias, né? E do lado de lá a gente sabe que não há pudor nenhum em colocar os 10 atletas de linha atrás da linha da bola e se defender de adversários como o Cruzeiro para tentar limitar o jogo. Então, o Cruzeiro vai precisar ser melhor do que foi no confronto que tivemos aqui no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro para avançar. Mas eu estou bem confiante, porque eu acredito que a gente tem boas condições, sim, dentro do trabalho do Leonardo Jardim de fazer essa boa eliminatória e avançar. E, obviamente, muito animada para ver a festa do torcedor do Cruzeiro, né? Que eu não tenho dúvidas que vai ser algo espetacular, mais uma noite de Copa muito especial e, assim, respeitando todo mundo, mas noite de Copa do Brasil ninguém conhece como cruzeirense. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.